Olá, telespectador. Eu sou Tiago Xavier, professor de Biologia, apresentador da Super TV, e a partir de hoje estamos iniciando um novo programa, o Enem com Café, onde estaremos convidando professores renomados da cidade e região para debater alguns temas atuais de extrema relevância para você que vai fazer Enem. A nossa proposta, ela consiste em um bate-papo, em uma aula bem mais descontraída, diferente daquela aula tradicional, cansativa. Então, fica atento que vem aí. A gente vai ter muita novidade hoje e nos próximos sábados. E no programa de hoje você vai conferir um bate-papo descontraído com um tema super atual, com o professor Sandro Coco no nosso quadro Imediato. Em seguida, teremos o Metamorfose, onde estaremos conversando com o professor e coach João Pedro sobre organização e tempo de estudo. Teremos também o quadro Nota 1000, onde estaremos tratando da redação do Enem com a professora Milene Lima. E por último, teremos a hora da aula, com o professor Romero Rondinelli dando dicas preciosas de matemática. E agora, o Enem com Café está no ar, confere aí. Bem, pessoal, estamos começando agora o nosso quadro Imediato. E nesse quadro, nós vamos sempre estar trabalhando temas que saíram recentemente na mídia, e aí estaremos trazendo ao programa de forma contextualizada, vamos desconstruir, debater sobre o tema e aproveitar a temática para trabalhar outros assuntos que possam aparecer na prova do Enem. E para conversar com a gente hoje, nós convidamos o professor Sandro Coco, ele que é professor de Humanas, bastante conhecido aqui na cidade de Mossoró. Sandro, agradeço aí a sua presença. É um prazer tê-lo conosco aqui na Super TV. Obrigado, Tiago. Agradeço o convite. Espero que o tema seja relevante, que a gente possa edificar e construir um pouco mais o conhecimento dos espectadores. O tema que nós vamos debater hoje, Sandro, saiu nesses últimos dias aí, uma notícia de uma possibilidade a mais que não tenha sido cogitada ainda sobre a causa da morte de Alexandre o Grande, que foi imperador da Macedônia. Levantou-se a hipótese de que ele poderia ter vindo a óbito, poderia ter morrido por causa da síndrome de Guillain-Barré. Você tomou ciência sobre essa notícia, viu? Sim, eu vi a repercussão da notícia, né? Alexandre Magno, Alexandre o Grande, foi um discípulo de Aristóteles, um dos maiores filósofos do mundo, por que não dizer o segundo maior, após Platão, seu mestre. E Alexandre, muito novo, muito jovem, veio a falecer aí na casa dos 32, faltando um mês para completar 33 anos. Foi uma figura histórica assim, imponente pela sua jovialidade e sua forma de conquistar o mundo antigo. E aí a sua morte traz esse questionamento desde de muito tempo atrás, no caso desde a morte mesmo, 2300 anos atrás, mais ou menos, porque ela veio acontecer em circunstâncias misteriosas. Alexandre, ele marca a história num período chamado helenismo, que é quando ele e seu vasto império saem desde a região da Macedônia, um pouco acima da Grécia Antiga, e conquista todo o território do mundo antigo, encostando na Índia. E aí ele estava na Babilônia, no período de sua morte, estava passeando pela Babilônia. Teve um banquete, há historiadores que dizem que foi no dia 3, outros dizem que foi no dia 7 do mês atual, de junho. E aí, 10 dias depois, ele veio a falecer. Então, assim, esses eventos evocaram questionamentos, de que teria morrido um cara que simplesmente conquistou o mundo todo, nenhum homem foi capaz de vencê-lo, derrotá-lo, de matá-lo. Como é que pode? O que danado veio, Como, em quais circunstâncias se apresentaram essa morte tão misteriosa. E aí, da Idade Moderna para cá, com os estudos, até mesmo em 2005 saiu um estudo que dizia que ele tinha morrido de malária, era uma das cogitações, devido às regiões pantanosas que ele navegou lá na Babilônia. Desde o passado dizia-se que ele tinha sido alvo de uma conspiração e teria morrido por envenenamento. E agora veio essa pesquisadora, da Oceania, da Austrália,
e trouxe essa informação nova, né? É interessante que os venenos usados antigamente eram normalmente venenos muito, muito intensos, que matavam muito rapidamente, porque o assassino, digamos assim, tinha medo, né, de que a vítima sobrevivesse e tivesse tempo para denunciar, ou que demorasse a morrer e tivesse tempo para denunciar, né? Então, por esse motivo, talvez o envenenamento tenha sido deixado mais de lado ultimamente, né? Tenham pesquisado outras causas. Talvez pela conquista, talvez não só pelo tamanho da conquista, mas por uma conquista tão grande em tão pouco tempo. Alexandre morreu ali com 30 anos, salvo engano foi isso, 33. Né? 33 anos. Faltava um mês para ele completar 33. 33. Ele conquistou muita coisa e por alguns era tratado como um semideus, né? Assim, era Sim, tido... não, ele, sem sombra de dúvida, marca a história pelo fato de ter começado suas campanhas muito novo, né? Junto ao pai, né, Felipe II. O pai já tinha esse ímpeto conquistador, né, imperialista. E aí, quando Alexandre toma a frente das batalhas, né, após a morte do pai, quando ele vai começar a confrontar o Império Persa, que até então era um dos maiores impérios do mundo antigo, ele tinha aí na casa dos 20 anos, mais ou menos. Então, assim, ele levou uma década para conquistar o mundo. Então, imagine, você ser... O mundo conhecido, o né? mundo conhecido, né? É claro que teve todo o fruto de sua educação, né? Foi aluno de Aristóteles, que era um grande filósofo, pai da lógica, que escreveu obras como a Política, a Ética. Então, assim, Alexandre bebeu nessa fonte filosófica e podemos dizer assim, ganhou uma base de estratégia militar, né? Uma das suas forças talvez seja seu carisma e o seu objeto de conquista, né? Ele pensava assim, de que adianta eu conquistar um povo, massacrando esse povo, oprimindo esse povo, porque mais cedo ou mais tarde esse povo vai se voltar contra mim. Então a proposta dele era muito inspirada, né, em propostas de imperadores anteriores a ele, né, da Pérsia, como por exemplo Ciro, né, e outros. A ideia dele era, eu conquisto o povo, mas eu respeito culturalmente a cultura daquele povo. Eu posso absorver um pouco da cultura deles e eles podem absorver um pouco da minha, mas não como uma aculturação, não como uma imposição. Isso é interessante porque talvez seja um dos grandes motivos pelo qual ele conseguiu ter tanto sucesso. Sim. As pessoas conquistadas talvez tenham se sentido bem, talvez tenham se sentido parte no império dele, né? Tente imaginar aí, por exemplo, esse mundo antigo de sucumbências de império, onde um império suplantava o outro, um império massacrava o outro. Então, assim, o povo já tinha um medo, né? Já havia meio que um terror em cada povo em se proteger do outro, né? E aí ele conquista, mas a conquista ela é muito mais militar e econômica do que necessariamente bélica. Embora ele seja um guerreiro e tenha algumas batalhas aí na sua conta. Isso não é uma coisa que era tão comum, né? Talvez seja como a gente imaginar os portugueses entrando no Brasil e mantendo a cultura indígena no Brasil. Sem, né? Mais ou menos isso? Sim, de certo modo sim, né? Que não foi um processo que ocorreu, né? Foi um processo truculento, né? De coesão cultural, né? Do uso da força, do apagar a memória, a identidade de um povo. E ele não tinha isso. Né? Ele tinha uma ideia de troca. Né? O período dele ganha-se o nome, tanto na filosofia como na história, como o helenismo, justamente por isso. Porque a cultura helênica é a cultura da Hélade chegando até a Índia. Lembrando que para a área da filosofia, e a própria história também, é um período marcante, porque como a cultura grega vai chegar até o Extremo Oriente, Índia, China, Japão, não bem lá no Japão, mas vai estar ali próximo dessa região, onde vai trazer dessa região elementos culturais religiosos, como elementos que estavam presentes no budismo, no shintoísmo, no confucionismo. E daí vão surgir 4 escolas filosóficas gregas que vão misturar o pensamento grego ocidental com essa sabedoria religiosa oriental, né, que é o cinismo, o estoicismo, o epicurismo e o ceticismo. Sim. Não é errado dizer, então, que Alexandre deu uma grande contribuição na difusão da cultura grega. Não, de modo algum, pelo contrário, é corretíssimo. Isso é sempre muito atribuído também ao Império Romano, né? O Império Romano absorveu um pouco da cultura grega e espalhou pelo mundo, mas antes disso Alexandre deu essa contribuição. Eu costumo dizer, Tiago, em sala de aula, assim, que é claro que a história não é tão simples assim, não é uma coisa linear e simplória, né, e simples, mas o desencadear dos acontecimentos são meio lógicos. Então, assim, quando os gregos vão ganhar destaque na história mundial,
eles têm como pano de fundo o que o antecede. O que antecede é o Império Macedônico, né? O Império de Alexandre. E aí eu até brinco em sala de aula e digo assim, eles meio que me emprestam aí seu trabalho, né? Aí tá bom, mas não faça igual. Eles meio que copiaram, né? Um pouco dos elementos culturais gregos. Sim. Sandro, uma questão, né, que a gente voltar aqui um pouco da nossa conversa para trazer uma questão, a ideia de que Alexandre seria um semideus, dado as suas conquistas em tão pouco tempo, feitos extremamente heróicos, foi reforçada também após sua morte, porque o corpo ele demorou a entrar em processo de putrefação, em processo de decomposição. Imagine você acreditar que alguém é um semideus, é um descendente de uma entidade divina, e ele morrer e não começar a se decompor. Né? Você reforça aquela crença que você já tinha, e aí essa nova pesquisa meio que tenta explicar isso. Humanizar. Né? Caso tenha sido realmente a causa-morte uma síndrome de Guillain-Barré, talvez ele não estivesse morto. Talvez ele estivesse paralisado, porque a síndrome de Guillain-Barré, ela paralisa e reduz muito a respiração. Sim, né? sim. Antigamente, as pessoas detectavam a morte com a parada respiratória. Você tinha muita noção de pulso, medição de batimento cardíaco, então é uma possibilidade. Talvez ele estivesse vivo ali. Né? Sim, o desenvolvimento de um cientificismo, vamos dizer assim, era muito precário para a época. Né? A própria medicina, embora tenha nascido também com... Não nasceu com os gregos. Né? Todos os povos eles desenvolveram algum tipo de medicina, né? Muito rude, muito simples ainda. Mas aí os gregos recebem o nome de patronos, né? Recebem o título de patronos da medicina, principalmente com Hipócrates, pelo desenvolvimento que os gregos impuseram sobre os conhecimentos que eles absorveram de outros povos antigos, principalmente do Egito, da medicina egípcia e da medicina babilônica, né? Toda aquela região ali. Mas é interessante notar, Tiago, a mentalidade da época. É uma mentalidade que, há menos de 4 séculos, a filosofia não tinha nascido. Então, assim, a filosofia era muito nova, né? Que é a mãe de toda a ciência. E essa mentalidade era uma mentalidade marcadamente religiosa. Então, qualquer grande homem do passado que tenha feito qualquer ação extraordinária, tinha na sua ascendência, os outros acreditavam que sua ascendência remontava a algum deus, a alguma deusa, era filho de um deus humano. Eles não acreditavam que aquele homem fosse um homem comum. Não, ele deveria ter alguma justificativa divina sobrenatural para isso. E ele, quando visitou o Egito, ele foi, vamos assim, usar um termo contemporâneo, ele foi batizado, vamos dizer assim, ele participou de um ritual no qual ele foi aclamado como filho de Amun-Ra. Então, assim, já havia uma mentalidade religiosa no Egito. Os egípcios fizeram esse ritual porque gostavam muito dele, era um cara carismático, né? E queriam a conquista dele, porque há muito tempo o Egito estava dominado sobre os persas, então eles queriam o fim do domínio dos persas, que foi o que aconteceu. E Alexandre respeitava mais a cultura respeitava muito mais e ganhou essa aura, né? essa visão de que ele era um deus. Quando ele chega na Babilônia e ocorre essa circunstância desse banquete, que alguns pensavam que era malária, outros pensavam que era envenenamento, essa demora da decomposição do corpo foi um álibi, né, para essa mentalidade mítico-religiosa, que agora as pessoas estão desconstruindo, porque agora nós temos um cientificismo mais forte, mais ponderado, mais humano, mais humanista. Então a ideia é tirar toda a carga sobrenatural que circundava a história de Alexandre. E rapidinho aqui, que está dando a nossa hora, feitos que existem ainda hoje, Alexandre, biblioteca, cidade, tem alguma coisa que leve o nome dele? Ainda temos algumas cidades, né, algumas Alexandrias, que foram marcadamente possessões territoriais administrativas. Não é só a ideia de eu tenho aqui um território, eu posso, mas muito mais como um polo, né, administrativo. Durante muito tempo, Alexandria foi capital do Egito. Né, acho que só bem mais recente, que se tornou, né, o Cairo. Mas a Biblioteca de Alexandria é um marco. Né? E a ideia dele era justamente essa. Onde ele chegava, ele queria fazer uma Alexandria e colocar lá um polo cultural, um polo intelectual. Então a primeira coisa que eles faziam era a biblioteca. Essa biblioteca tinha componentes da cultura grega, os livros dos filósofos antigos, como Platão e Aristóteles, os 2 maiores filósofos do mundo ocidental, mas ele também queria que tivesse conhecimentos, livros, saberes dos povos locais. Meu querido, eu quero agradecer sua presença, né? Então, a gente vai encerrando por aqui o quadro.
Foi um prazer tê-lo aqui, Sandro. É sempre um poço de conhecimento. Tá? Obrigado. Muito grato aí por você ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Você, telespectador da Super TV, fica ligado que já já a gente volta com o nosso próximo quadro, o Metamorfose, onde estaremos conversando com o professor João Pedro, que dará dicas preciosas aí sobre a organização do seu tempo de estudo.